Oh, brother, what a day that we're living in. The Bible said in this day that in 2 Timothy, the Spirit speaks expressly in the latter days. They'll depart from the faith and will be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Oh, irmão, em que dia estamos vivendo? A Bíblia disse neste dia que, em 2 Timóteo, o Espírito expressivamente diz que nos últimos dias apostatarão eles da fé e serão obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleite do que amigos de Deus. I come to the church the other night. It was altogether too snowy and bad to come here. But they had a basketball game. And they had to turn hundreds away. Eu vim à igreja outra noite, estava nevando demais, é ruim para se vir aqui, mas tinha um jogo de basquete e tiveram que mandar muitos embora. What is it? Their God is basketball. And what is your God then? A big blown up piece of air. I'm glad that our God is the Lord Jesus Christ. And His person of His resurrection, a real living creator who made the heavens and earth. Que é isso? O Deus deles é o basquete. E qual é seu Deus então? Uma grande porção inflada de ar. Estou feliz de que nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo em sua pessoa da sua ressurreição. Um Criador vivo e verdadeiro, o qual fez os céus e a terra. But they want to see that. The kind of spirit in them draws for that. The Spirit in a Christian draws him to Christ. How can a man come to me except my Father draws him? Mas eles querem ver isso. O tipo de espírito neles os atrai a isso. O espírito em um cristão o atrai a Cristo. Como alguém pode vir a mim sem que meu Pai o traga? O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Bem, doutrina. Existem vários tipos de doutrinas. Dentro do mundo religioso, existem muitas doutrinas. E na maioria delas, elas são retiradas justamente da Bíblia Sagrada. Então cada um cria para si uma doutrina. Isso quer dizer modo de viver, ordem e conduta, o que se deve e o que se não deve fazer. Muito bem. Aqui em Provérbios capítulo 13, nós lemos os versos 13 e 14. Me enfatizo um pouquinho no 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. E nós encontramos que quando Jesus veio ao mundo, ele encontrou várias doutrinas. E nós não vamos discorrer sobre todas elas, porque não há também necessidade, desde que nós procuremos estar fundamentados em uma doutrina. No mundo chamado cristão, deveria existir somente uma doutrina. Não deveria existir a doutrina da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, vou me omitir os nomes, são centenas de igrejas. Porque todos professam ter a Bíblia. Todos professam ler os profetas, os apóstolos. O que ocorre é que existe uma interpretação daquilo que as pessoas, que a mente humana coloca. Então, a princípio, você descobrirá, nós falamos na abertura, depois falamos um pouquinho sobre cada uma. Existe a doutrina dos homens, a doutrina de Deus, que é chamada a sã doutrina,
e a doutrina dos demônios. Então, todas as doutrinas que existem, elas têm que estar enquadradas nestas três doutrinas. Ou ela é de Deus, ou ela é do homem, ou ela é do demônio. Então, nós que observamos a Bíblia, os cristãos têm a Bíblia como seu absoluto, aí que está a questão. Fundamental, se você não tem a Bíblia como seu absoluto, você não está na doutrina, na sã doutrina. Você pode estar em qualquer outra, mas não na Bíblia, porque quem tem a Bíblia como absoluto tem a sã doutrina como a sua doutrina. Em São Mateus capítulo 16, nós encontramos Jesus falando sobre o fermento dos fariseus. A partir do verso 6, para ter um contexto melhor. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. Vê que Jesus estava falando de algo espiritual e eles estavam já no natural. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Quer dizer, então Jesus estava dizendo a eles para lembrar que ele não estava se referindo pertencente ao pão natural. Porque ele, estando com Cristo, com Jesus, eles teriam o pão. Jesus poderia transformar pedras em pães. Mas prossigamos. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? E então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então a doutrina alimenta. A doutrina alimenta o ego. A doutrina faz com que a pessoa se torne até um idólatra, por causa da doutrina. Até o próprio Deus, ele não é um ídolo. Ele não deve ser idolatrado, ele deve ser amado, adorado. Jesus não veio ao mundo para ser um ídolo. Ele veio ao Salvador. Então, depois que Jesus explicou, eles compreenderam que ele não estava dizendo sobre o fermento natural de colocar no pão para se comer, mas da doutrina dos fariseus. Então aí você percebe a primeira doutrina dos homens, mas já existia a doutrina de Deus. Mas os fariseus criaram as suas próprias doutrinas. Isso seria as suas tradições, a sua ordem de conduta, que já não era mais a ordem de conduta deixada por Deus através de Moisés. Então eles criaram a sua própria doutrina. E quando Jesus chegou, já encontrou assim. E nós podemos compreender que as coisas de lá para cá, ela aumentou, né? Ela cresceu, as doutrinas aumentaram. Mas vejam só, São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, ele diz, no verso 17, mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Então, havia uma doutrina da liberalidade. Nós encontramos que há doutrinas da sensualidade, a doutrina disso e daquilo outro, mas verdadeira só existe uma. Agora, todas as doutrinas, se você observar, vai conter uma parte da verdade. Vai ter uma coisinha ali que é correto. Mas a doutrina, a palavra, ela tem que ser correta do início ao fim.
Não pode haver falha, não pode haver colocação ali humana na doutrina de Deus. Porque veja o que São Paulo diz no verso 19: falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, ela consiste nisto: apresentar os corpos, apresentar os membros para servirem à justiça, para a santificação. Faz parte da doutrina. Então, às vezes, é completa a doutrina. Então, o corpo deve estar sujeito à doutrina. A doutrina correta, a doutrina de Deus. Então, se tem uma doutrina aí que não se deve preocupar com vestes. Eu não quero falar sobre vestes, eu estou dizendo sobre doutrinas. Então, qualquer coisa serve para vestir, as mulheres podem sair de qualquer forma na rua, mesmo os homens. Você vê uns homens aí com umas roupas, né? Quase nus na rua. Bom, tudo bem, é a liberdade de escolha. Não quero condenar ninguém, eu estou falando sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, às vezes as pessoas... E vai haver pessoas que vão dizer que isso aí não tem nada a ver, não tem problema. Tudo bem, nós já falamos, são as 3 doutrinas: do homem, de Deus e dos demônios. Todavia, o homem segue numa plataforma de livre-arbítrio. A mulher segue numa plataforma de livre-arbítrio. Então, existem roupas que são manchadas pela carne, são contaminadas. Elas são criadas exatamente para a cobiça, para que haja uma chama-atenção para o adultério. Como existem músicas, elas são criadas para que levar as pessoas à prostituição, ao adultério, a bebedeiras. Existem músicas que levam as pessoas ao campo, à natureza. Existem músicas que levam as pessoas para, vamos dizer, para os bares, beber, para a prostituição. Então existem roupas também preparadas para isso, são elaboradas com inteligência. Então, na doutrina dos homens e dos demônios, tudo bem. As pessoas não são contra isso. Agora, há uma coisa que a gente sempre que fala isso, a gente tem que notar que quando a gente fala alguma coisa, não está contra as pessoas, mas contra os sistemas que prendem as pessoas, engodam as pessoas. Então, a respeito das vestes, a doutrina dos apóstolos e dos profetas traz isto. Judas 23. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então vejam bem que a doutrina não é de condenação. Que às vezes você encontra pregadores que condenam o pecador, ou pregadores que condenam o pecador. Não, o verdadeiro pregador, ele não condena o pecador, ele condena o pecado. Não é contra a pessoa propriamente que ele deve falar. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendes dele misericórdia com temor. Então o verdadeiro pregador ama a todos. Ele não ama só aquelas pessoas da sua igreja. Ele ama a todos. Não importa a cor, não importa a raça, não importa a posição social. Ele ama a todos. Porque a própria Bíblia, se você vai seguir a doutrina de Jesus Cristo, que é a doutrina, sã doutrina, Jesus nunca condenou ninguém. Olha o que ele fez com Maria Madalena. Olha lá o ladrão da direita. Olha lá essas coisas. Você observa. E quando está em São João 3,16, é um versículo conhecido por todos, o que diz ali? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus me amou, Ele amou a todos. E se Deus está no meu coração, eu também amo a todos, porque se eu não consigo amar todos, eu estou mentindo para mim mesmo, dizendo que Deus está no meu coração. Então, sigamos um pouquinho mais no nosso pequeno estudo desta manhã. Então, doutrina de Deus, doutrina dos homens, doutrina dos demônios. Nós encontramos também que Deus enviou seus apóstolos e seus profetas. E São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, nos versos 19 e 20, para melhor entendimento. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Vejam bem que aqui está um fundamento doutrinário. E esse fundamento doutrinário, ele preenche todos os requisitos da sã doutrina. Porque o fundamento, ele vai terminar, concluir numa coisa, na edificação do corpo. O fundamento é para que forme-se ali um prédio, um edifício, uma casa. E sem esse fundamento, aquele edifício não tem valor. Aquela casa não tem valor porque ela é vulnerável à tempestade, ao vento. Então ela pode causar grande estrago. Então um pregador mal fundamentado nas Escrituras, ele causa estrago também, porque na verdade nós somos templos. Tem que haver essa compreensão, eu sou um templo. Você que é a igreja não é parede, não é 4 paredes ali, piso, seja bonito, seja grande, seja pequena, seja luxuosa ou não. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Ele quer o seu coração, é você que Ele quer. Então, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Então, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, meus irmãos, é para nos edificar, para sermos moradas de Deus. Porque Deus não vai morar em qualquer edifício, em qualquer fundamento. Tem que se obedecer esse mandamento dos apóstolos e dos profetas. E nós vamos continuar na nossa próxima programação falaremos um pouquinho então distintamente sobre a doutrina dos homens, a doutrina dos demônios e a doutrina de Deus. Lembrando somente isto, né? E que Deus vos abençoe, que Deus nos ajude, nos fortaleça e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos.